Imagine andar por uma floresta e de repente ouvir passos tão pesados que o chão parece vibrar. Agora imagine olhar para frente e ver um animal gigante surgindo no meio da paisagem. Uma cabeça enorme, dentes assustadores, um corpo feito para destruir. Esse era o Tiranossauro Rex. Só de ouvir esse nome, muita gente já pensa no dinossauro mais temido de todos os tempos. O verdadeiro rei da pré-história, o predador supremo, a máquina de matar perfeita. Mas será que essa fama toda é realmente justa? Porque existe uma pergunta que pouca gente para fazer. O T-Rex era mesmo o dinossauro mais perigoso da história? Ou ele só ficou mais famoso do que os outros? E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque quando a gente olha para os fósseis, para os estudos dos cientistas e para o que a paleontologia descobriu nos últimos anos, uma coisa fica clara. O T-Rex era um monstro da natureza. Mas talvez ele não tenha sido o único candidato ao trono. Hoje você vai descobrir por que o Tiranossauro Rex era tão assustador, o que fazia dele um predador fora do normal, e por que alguns cientistas acreditam que outro dinossauro podia rivalizar com ele. E no final, a resposta talvez não seja tão simples quanto parece. O Tiranossauro Rex, também chamado de T-Rex, viveu no final do período Cretáceo, há cerca de 68 a 66 milhões de anos, em regiões que hoje fazem parte da América do Norte. Adultos grandes podiam passar de 12 metros de comprimento e alguns dos maiores exemplares conhecidos chegaram perto de 13 metros, com peso estimado de até quase 9 toneladas. Isso significa que estamos falando de um animal maior que muitos caminhões, com um crânio gigantesco, pernas fortes e uma presença que devia ser aterrorizante. Mas o que transformou o T-Rex em uma lenda não foi só o tamanho, foi o conjunto. Ele não era apenas grande, ele era um animal construído para dominar. Seu corpo era pesado, robusto, compacto e extremamente poderoso. Não tinha o corpo fino de um caçador leve e rápido. Ele parecia mais uma muralha viva, um predador feito para avançar com força bruta. E quando a gente pensa em predadores modernos, muitas vezes imaginamos animais velozes, ágeis e discretos. Mas o T-Rex parecia funcionar de outro jeito. Ele não precisava ser o mais elegante, ele precisava ser o mais devastador. E isso muda completamente a imagem que muita gente tem dele. Porque o T-Rex não era assustador só por causa do tamanho. Ele era assustador porque tudo nele passava a sensação de poder absoluto. A cabeça era enorme, o pescoço era musculoso, as pernas sustentavam um corpo absurdo. E a cauda ajudava no equilíbrio, funcionando quase como um contrapeso natural. Era como se a natureza tivesse reunido força, massa e destruição em um só animal. E quanto mais os cientistas estudam o T-Rex, mais fica claro que ele não era apenas um dinossauro famoso. Ele era uma das criaturas terrestres mais impressionantes que já existiram. Agora vem a parte que realmente transformava o T-Rex em um pesadelo vivo, a mordida. Porque não basta ser grande, não basta parecer ameaçador. Para ser um predador lendário, você precisa ter uma arma principal. E no caso do T-Rex, essa arma era a boca. Seus dentes eram enormes, grossos e serrilhados. Alguns podiam chegar perto de 30 centímetros contando a raiz. Eles não eram dentes finos como facas delicadas. Eles eram dentes feitos para aguentar impacto, rasgar carne e suportar pressão extrema. Agora pensa nisso com calma. Um animal gigante, uma cabeça colossal, dentes do tamanho de uma régua escolar e uma força de mordida capaz de esmagar ossos. Isso é importante porque muitos predadores mordem para cortar. O T-Rex parece ter mordido para destruir. Em vez de apenas arrancar pedaços de carne, ele podia danificar seriamente o corpo da presa com uma única mordida. Vários estudos e reconstruções apontam que sua mordida estava entre as mais poderosas já estimadas para um animal terrestre. E aqui entra um detalhe que deixa tudo ainda mais impressionante. Muitos cientistas acreditam que o T-Rex não era o tipo de predador que desperdiçava partes da presa. Há evidências de que ele conseguia esmagar osso e consumir partes duras do corpo do animal, aproveitando muito mais da carcaça do que outros caçadores fariam. Ou seja, se um T-Rex atacasse, não era só a mordida em si que era perigosa, era o efeito completo dela. A presa não enfrentava apenas dentes grandes, ela enfrentava um verdadeiro triturador biológico. E isso ajuda a explicar por que o T-Rex ficou tão marcado no imaginário humano. Porque uma coisa é ser atacado por um animal que fere. Outra coisa é imaginar um animal que literalmente conseguia esmagar o seu corpo com a boca. Mas o T-Rex não dependia só de força. Esse é outro ponto muito importante, porque ele mostra que o animal não era apenas bruto. Ele também tinha características de um predador eficiente. Os olhos do T-Rex ficavam voltados para frente, e isso favorecia a chamada visão binocular,
que é quando os dois olhos trabalham juntos para ajudar a perceber profundidade e distância. Essa posição dos olhos é uma característica útil para caçadores. Em linguagem simples, isso significa o seguinte: se alguma presa estivesse se movendo à frente dele, o T-Rex tinha uma chance muito maior de calcular onde ela estava, a que distância estava e como avançar de forma mais precisa. E isso faz muita diferença, porque um animal gigante não pode errar tanto. Se ele vai investir energia em um ataque, precisa ter eficiência. Além da visão, há também hipóteses de que o T-Rex tivesse um olfato muito desenvolvido, o que ajudaria tanto na caça quanto na localização de carcaças. Isso tornaria o animal ainda mais impressionante, porque ele não dependeria apenas de enxergar a presa, ele também poderia sentir a presença dela no ambiente. O T-Rex não era só força bruta andando pela terra. Ele parecia reunir várias características de um predador extremamente bem adaptado, e isso deixa a pergunta ainda mais forte. Se ele era tudo isso, como alguém pode dizer que talvez ele não tenha sido o mais perigoso? É exatamente aí que a história fica ainda melhor. Durante muito tempo, o T-Rex foi tratado quase como se fosse o campeão absoluto da pré-história. Para muita gente, a discussão já estava encerrada. Ele era o mais forte, o mais assustador, o mais perigoso e pronto. Só que a ciência raramente funciona desse jeito. Então a questão deixou de ser: o T-Rex era assustador? Porque isso ele claramente era. A nova pergunta passou a ser: assustador em comparação com quem? O principal nome quando se fala em rival do T-Rex é o Spinosaurus. E ele não chama atenção só por ser grande. Ele chama atenção porque era estranho, muito estranho. O Spinosaurus viveu milhões de anos antes do T-Rex, em áreas do norte da África, e as reconstruções modernas indicam um animal que podia chegar a cerca de 15 metros de comprimento, o que o colocaria como maior que muitos T-Rex em comprimento. Ele também tinha um focinho longo, parecido com o de um crocodilo, dentes cônicos e uma grande estrutura em forma de vela nas costas. Só isso já seria suficiente para chamar a atenção. Mas o que realmente transformou o Spinosaurus em um caso especial foi outra descoberta. Muitos estudos passaram a indicar que ele tinha forte ligação com a água, sendo um dos dinossauros mais associados a ambientes aquáticos já encontrados. A ideia de um animal semi-aquático ganhou força com novas análises de fósseis, incluindo a cauda e a densidade dos ossos. Agora para e pensa na cena. Enquanto o T-Rex ficou famoso como o grande predador terrestre, o Spinosaurus parece ter sido um caçador de rios, margens alagadas e áreas aquáticas. Isso muda completamente o tipo de ameaça que ele representava, porque o perigo dele não estava só no tamanho. Estava na diferença. Ele não parecia um T-Rex africano. Ele parecia outra categoria de monstro, com um focinho comprido, os dentes adaptados para segurar presas escorregadias e um corpo muito diferente do padrão clássico dos grandes carnívoros terrestres. O Spinosaurus virou um dos dinossauros mais fascinantes já estudados. E agora chegamos à pergunta central do vídeo. Afinal, quem era mais perigoso, o T-Rex ou o Spinosaurus? A resposta mais honesta é: depende do que você chama de mais perigoso. Se a gente estiver falando de força bruta, mordida esmagadora e poder de causar dano em terra firme, o T-Rex continua sendo um dos candidatos mais assustadores de todos. Sua fama não é exagerada à toa. O animal era enorme, tinha uma mordida devastadora e foi claramente um dos maiores predadores terrestres conhecidos. Mas se a comparação for por comprimento e por adaptação a outro ambiente, o Spinosaurus entra forte na disputa. Ele parece ter sido um predador enorme, com características muito diferentes, explorando nichos ligados à água de um jeito incomum para dinossauros carnívoros gigantes. Então talvez a pergunta esteja errada desde o começo. Talvez não exista um único mais perigoso em qualquer situação. Talvez o certo seja pensar assim: na terra firme, diante de grandes presas, o T-Rex era um pesadelo absoluto. Em ambientes aquáticos e regiões alagadas, o Spinosaurus podia representar um tipo diferente de terror. E quando você entende isso, o mundo dos dinossauros fica ainda mais impressionante. Porque em vez de um único rei, talvez a pré-história tenha tido vários dominadores, cada um no seu território. Mesmo com toda essa comparação, uma coisa não muda. O Tiranossauro Rex continua sendo um dos animais mais impressionantes que já viveram na Terra. E talvez o motivo não seja só científico. Talvez seja também emocional. O T-Rex mexe com a imaginação das pessoas porque ele parece reunir tudo o que assusta o ser humano. Tamanho absurdo, dentes gigantes, força inacreditável e aparência ameaçadora. Ele é o tipo de criatura que faz a gente olhar e pensar: isso não parece real, mas foi real. E esse talvez seja o detalhe mais fascinante de todos. A Terra realmente teve um predador desse tamanho, um animal que andou de verdade, caçou de verdade e dominou seu ambiente de verdade.
Não é lenda, não é mito, não é invenção de cinema. Os fósseis estão aí para provar que ele existiu. Sim, sua mordida, seu tamanho e sua presença justificam toda a fama que ele carrega até hoje. Mas não, talvez ele não tenha sido o único a merecer o título de mais assustador, porque a pré-história não foi dominada por um só pesadelo. Ela foi um mundo cheio de criaturas gigantes, estranhas e impressionantes, cada uma adaptada para sobreviver de uma forma diferente. O T-Rex era o terror da terra firme. O Spinosaurus pode ter sido o gigante sombrio das regiões aquáticas, e só essa possibilidade já é suficiente para mudar a forma como a gente enxerga os dinossauros. No final, talvez a maior descoberta não seja escolher quem foi o número 1. Talvez seja perceber que a realidade da Terra Antiga era muito mais brutal, mais misteriosa e mais fascinante do que qualquer filme consegue mostrar. E isso deixa uma última pergunta. Se você pudesse voltar no tempo por apenas alguns segundos, qual desses dois você teria mais medo de encontrar cara a cara? O lendário T-Rex ou o estranho e gigantesco Spinosaurus?